Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Excel. Meu nome é Thiago Pinheiro e na videoaula de hoje nós iremos aprender como fazer PROC-V utilizando o Power Query dentro do Excel. Primeiramente, aqui eu vou mostrar os arquivos que a gente irá trabalhar nessa videoaula. Nós temos dois arquivos, um arquivo de despesas e outro de departamento. Esse arquivo de despesas, ele contempla o código, onde seria o número de um determinado departamento, onde ele tem a data que ocorreu essa despesa e o valor dessa despesa. Então, e aqui no meu outro arquivo, departamento, eu tenho o código do departamento, ou seja, o número dele, a descrição, o nome desse departamento e quem que é o supervisor. Então, o nosso objetivo aqui é realizar um PROC-V para trazer o nome desse código, o nome do departamento, o supervisor também, e modificar essa coluna data aqui do ponto para a barra para se comportar como uma coluna de data corretamente. Então, a fórmula que a grande maioria de vocês fazem é aqui, digamos, colocar a descrição aqui do departamento e então realizar através de uma fórmula do PROC-V para procurar na outra planilha. Então, seria o PROC-V, eu procuraria o número do código na minha outra tabela aqui. Porém, aqui já ocorre o primeiro dificuldade de trabalhar com o PROC-V, nesse caso aqui, pois o PROC-V ele procura a partir da célula da esquerda para a direita, e não da direita para a esquerda. Então, aqui no caso, eu teria que utilizar, se eu não quisesse alterar a ordem das colunas, utilizar o conjunto das funções índice mais corresp. Então, a gente vai fazer de uma outra maneira, através do Power Query, bem mais fácil e mais prático. Então, eu vou fechar esse arquivo aqui, porque eu não vou utilizar ele, não vou salvar as alterações e vou fechar o arquivo também de departamento. Vou abrir um novo Excel, vim aqui em novo, abrir uma nova base de trabalho em branco e eu vou vir aqui agora no Power Query. Essa ferramenta, ela já, no editor de consultas, ela já está disponível a partir do Office 2013 e eu vou mostrar aqui no Excel, pois muitas pessoas não utilizam a ferramenta o software do Power BI e gostariam de utilizar os recursos presentes no Power BI, que é o Power Query Editor de Consultas. Então, eu vou vir aqui na guia Dados, vou vir na opção Obter Dados, do arquivo da pasta de trabalho. Ele vai abrir a minha área de trabalho, onde está a minha pasta PROC-V, e eu vou importar primeiro a minha tabela de despesas, a minha planilha de despesas. Então, eu vou dar um duplo clique aqui. Ele vai fazer a conexão com a minha base de dados, ou seja, eu vou importar para esse novo arquivo do Excel. Então, eu vou fazer uma conexão, eu não vou alterar a minha base original, é igual a gente utiliza no Power BI. E aqui observem que ele já traz uma pré-visualização dos dados, onde a data ele considerou o ponto como número separador de milhar. Então, a gente vai alterar isso daqui lá dentro do nosso editor de consultas. E aqui eu já tenho as mesmas opções que apareciam no Power BI Desktop. Então, eu vou selecionar a opção Transformar dados. Observem aqui que ele já carregou uma nova janela sobreposta ao meu Excel. Eu tenho aqui a primeira janela do Excel e a minha segunda janela aqui, ó, Power Query Editor, que é o mesmo semelhante ao do Power BI. E aqui ele já fez a alteração para mim. E aqui ele aparece as mesmas configurações de consultas que eu tenho lá no meu Power BI Desktop. Então eu vou alterar o tipo alterado porque eu quero dizer que tipo que eu quero que se comportem esses dados. Então eu vou apagar o tipo alterado aqui. A coluna código, como eu não vou fazer nenhum cálculo, eu vou formatar aqui no ABC para texto. A minha coluna de data, em vez de eu dar um substituir ponto por barra, eu vou simplesmente clicar no ABC123 e selecionar a opção data. Ele já converteu para data, modificou aqui o ícone para um calendário e o valor eu vou considerar como número decimal. Pronto, eu já tenho a minha tabela de despesas aqui importada e agora eu vou importar a minha outra tabela. Eu vou expandir aqui a minha coluna do lado esquerdo, consultas, onde eu tenho apenas essa consulta de despesas. Então, eu quero agora incrementar a nova pasta de trabalhos para mim fazer o PROC-V. Então, eu vou vir aqui na guia Página Inicial, vou vir em Nova Fonte, vou selecionar do arquivo e vou selecionar a opção Excel novamente. Vou selecionar agora a minha planilha Departamento. Como eu já estou no editor de consultas, eu vou selecionar aqui e ele só me traz a opção de OK. Vou clicar em OK. Agora sim, eu carreguei as duas consultas, tanto a minha planilha de despesas, quanto a minha planilha de departamento.
Aqui ele já mudou o código para número inteiro. Como no primeiro aqui eu mudei para texto, eu vou somente alterar aqui também para texto. Então, eu vou clicar nesse símbolo do 1, 2, 3, que é número inteiro, e vou formatar para texto. E vou dar um substituir atual. Pronto. Agora eu já tenho as duas tabelas aqui. E agora eu vou fazer o PROC-V para me trazer as duas colunas aqui da descrição. Eu quero trazer essas duas colunas, o supervisor e a descrição, para a minha tabela de despesas. Então, eu vou selecionar essa opção aqui. Vamos selecionar a minha primeira planilha. Vou vir aqui na opção página inicial, mesclar consultas. E ele vai abrir essa janela aqui dizendo o que eu desejo fazer a mescla, fazer a união. Então, eu vou selecionar o que eu quero da minha tabela despesas, o código, juntar com a minha tabela departamento, com o meu código também. E aqui na opção externa esquerda, eu tenho todas as opções de junção. Externa esquerda, externa direita, externa completa, interna, anti-esquerda e anti-direita, onde ele traz externa esquerda todos os itens da esquerda e tudo que tiver correspondente na direita, ou seja, da primeira tabela com a segunda. Externa direita é o inverso, todos os itens que eu tiver na segunda coluna e trazer na primeira. Externa completa, todos os itens. E interna é somente o que tiver de combinação das duas tabelas. Então, eu vou selecionar essa interna. Eu não vou entrar em tantos detalhes nessas questões aqui nessa videoaula. Então, eu vou selecionar essa opção interna e vou dar um OK. Ele já me traz aqui o departamento e já me traz aqui a tabela. E aqui eu já consigo observar que ele me trouxe a tabela, ou seja, ele trouxe todas as informações disponíveis que tenho na minha tabela departamento. Então, eu tenho supervisor, descrição e código. Então, se você clicou aqui em cima, com a hora que apareceu essa mãozinha, você clicou em tabela, ele vai abrir a tabela. Então, é só você vir aqui nessa etapa aplicada e apagar no X. Então, eu quero expandir e eu já tenho o código aqui. Eu só quero o supervisor e a descrição. Então, eu vou clicar nesse símbolo aqui das duas flechinhas e vou selecionar aqui, supervisor e descrição. O código não precisa e vou desmarcar essa opção. Use o nome da coluna original como prefixo, para ele não ficar aparecendo departamento.supervisor. Então, vou desligar e vou dar um OK. Observem agora que ele já trouxe aqui, já fez o PROC-V, e agora simplesmente eu clico na guia página inicial e fechar e aplicar. Ele vai carregar as minhas consultas aqui, então eu tenho a minha planilha 1, que foi a planilha que eu abri em branco, a planilha 2, que é a minha tabela de despesas já com os PROC-Vs realizados, a minha planilha 3, que é a minha tabela do departamento. Lembrando que isso daqui é apenas uma consulta, não é a base de dados original. A base de dados original continua no meu arquivo, eu apenas estou consultando. E aqui eu tenho as minhas consultas e conexões, ou seja, eu só estou fazendo um link com a minha base de dados original. Então se eu quiser alterar, se eu alterar na minha base original aqui, por exemplo, supervisor José de marketing, para outra pessoa, eu altero lá na minha base original. Então, por exemplo, aqui em marketing José, eu vou alterar para outro supervisor. Então, eu vou vir aqui na minha página, vou vir aqui em departamento, abrir a minha base de dados original, e aqui no lugar de José, eu vou colocar aqui um outro nome para trazer uma outra informação. Então, eu vou colocar aqui Carlos. Então, o Carlos agora é o supervisor de marketing do código 110. Então, eu vou salvar, clico em salvar e fecho aqui o meu arquivo original, a minha base. Observem que aqui ele não mudou ainda, tanto aqui como na minha planilha de despesas. Então, para mim fazer esse refresh, esse update, eu simplesmente venho aqui na guia dados e seleciono aqui a opção atualizar tudo. Pronto, observe que ele já fez a atualização, mudou aqui para Carlos, tanto na minha planilha 1 quanto na minha planilha 3. E agora eu posso trabalhar normalmente, adicionando uma tabela dinâmica, por exemplo, vindo aqui em inserir e na opção tabela dinâmica, OK, eu consigo trabalhar com os meus dados agora. Eu vou fechar aqui essa consulta e agora sim eu consigo trabalhar por data, por exemplo, e valor. Aqui eu consigo já trabalhar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esquece de se inscrever e curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado e até mais.